A lista é grande. 30 lançamentos. Boosters, Starters, Random Boosters, Deluxe Boosters, até mesmo um set de upgrades. Estes são todos os lançamentos que a própria Red Glass me mandou nessa folha gigante, sobre todos os lançamentos que ela faria, e de alguns que talvez venham pro canal. Em específico, alguns aí, acho que 2 ou 3, contando com o Retro Leviathan. Enfim, temos aqui todos os bases da Red Glass, sendo, na versão DB, os da Gang e outros 3 novos, que abrem portas para Burst Ultimate. Vamos conhecê-los então. Já logo adianto que eu não farei um vídeo muito específico quanto aos bases. Irei mais dar uma introdução a eles, principalmente ao próprio Horrorage mesmo, que é o primeiro que eu fiz vídeo, então vamos nessa. De começo nós temos o B01, portado por Okumura Luiz. Nós temos o Horrorage Leviathan, sendo ele um poderoso tipo ataque de direita e que utiliza de uppers como sua principal arma de combate, aproveitando também da sua habilidade do core, que é ter um desequilíbrio pequeno para usar como uma espécie de triplo sabre ilusório, ou no caso, Santorio Upper, utilizando também de seus pontos de smash e o alimento do seu disc para poder melhorar esse impacto. Também ter uma ponta alta e larga, para prevenir uma resistência e uma grande agilidade, embora seu controle seja fácil. Não bastante, ele ainda bem consegue utilizar peças de aprimoramento que vão sendo lançadas conforme outros bays. Com o B02 nós temos o bait de João Murasami, o Fujin Jagest. Fujin Jagest é um tipo ataque de para as direções, e ainda por cima é interessante por causa que utiliza o mesmo combo de Dynamite Bellion, no caso Nexus Adventure. Entretanto, o seu layer muda todo esse desempenho. Sendo seu layer Fujin Jagest, a Blade Fujin tem como mecânica ter 2 abas metálicas, onde ela vai concentrar o peso para fora dessa Blade e aumentar os impactos. Além dessa sua camada ser fundida, ou seja, como o Astral Spriggan tira para as direções utilizando a mesma Blade, o seu core é um core um pouco mais leve do que os demais, entretanto com uma trava muito forte. Sendo ele mais leve, porém muito mais potente de trava, e a sua armor também aparentemente melhorando essa força expansiva para fora, embora não mostre o número dela. Ou seja, um Bellion que usa só 2 gears, mas que já funciona melhor. O B03 é de Alex Foster, e com ele nós temos o Tatsumaki Avion. Sendo esse um belo de um poder defensivo, Tatsumaki Avion tem como mecânica tiradas lá de Zeus, ou seja, bolas metálicas, junto também com a sua Blade Tatsumaki, que tem 2 asas específicas da sua Blade que cortam o ar bastante, enquanto o resto joga o peso para fora, para frente e para trás com as bolas de metal, como se desse pequenos empurrões quando batesse e empurrasse ainda mais os oponentes para fora do seu campo de impacto. Sua Armor 8 também ajuda bastante nisso, já que é uma arma que preenche toda a estrutura por ali de baixo ou então por ali de cima dele, usando os modos Highs ou Low. As bolas de metal também estão presentes no seu core, e que suas traças são interessantes. Diz que Hexus dele é um pouco mais contido do que o próprio Nexus até, e ele utiliza para cortar o ar, e junto com o seu Driver Expansion, que tem 5 bolas metálicas, sendo uma central de tiro livre e outras 4 que se jogam para fora, aumenta sua defesa e estabilidade ainda mais, sendo uma das evoluções favoritas minhas, por assim dizer. A propósito, ele vem num Random Booster, com outros 5 bays, que juntos podem fazer um Avion azul. No B04 nós temos o bait de Raul Gomes Tokita, que também é um booster assim como o B01 e o B02. Temos aqui Gravatack Lure. Sendo um dos bays que aparentemente eu posso trazer um unboxing pro canal, ele é um tipo ataque que tem como sua principal mecânica o peso concentrado e os impactos diretos. Sua Blade Gravatack tem pontos de impacto meio arredondados, entretanto esses pontos arredondados são muito bons para Smash, por incrível que pareça, sendo pontos realmente esmagadores para os oponentes. Sua Armor 4 é uma Armor 4 diferente do que uma que vem no Zest Achilles, tendo até o seu mod bem diferente. Sua proposta é jogar seus pontos de peso em 4 pontos específicos, mas sem jogar muito para fora o peso, e se concentrar esse peso, para fazer o core, que não tem tanta diferença quanto outros cores comuns, fazer sua magia, que é bater em outros bays. O seu driver teve 2 versões, porém o Apollo teve a sua versão de prato gigantesco e expansivo como a versão definitiva, e realmente é um driver que realmente ajuda muito esse bay e que deixa os adversários com raiva, porque o tanto de vida após a morte que esse driver consegue ter para os adversários é incrível. Seu disco Bismuth também ajuda nessa concentração de peso, sendo um disco de ataque, porém bem concentrado em sua distribuição desse peso. Ele realmente bate muito forte e com toda essa distribuição ao seu favor, ele vai para a arena muito fácil pro centro. E sem falar também que é um dos bays que tem uma peça comemorativa, que vem em outro bem futuro, que reforça ainda mais a relação de Melissa Braveston e Raul Gomes, como um casal aí. Engraçado, né? A gente pegar aqui
Melissa, Mijna, as irmãs Braveston e os dois melhores amigos, Raul e Luiz. Antes que eu me esqueça, é ele que traz a L-Gear pro Leviathan. A L-Levi Gear é praticamente F-Gear, só que muito mais ofensiva, com pontos de borracha verde. Falando em Bravestons, é o próximo Bay da lista. O B05 é o Azarat Merlin de Mijna Braveston. Azarat Merlin é um tipo equilíbrio. E, cara, é um belo tipo equilíbrio. Sua camada de giro livre, que é o Anel de Merlin, conhecido por muitos aí, que é uma camada de giro livre que está presente em todas as suas versões, aparentemente. Eu acho que só não estaria na Dual Layer, porque seria muita apelação. Bem, é um anel de giro livre que funciona bem, mas dessa vez é um anel que está um pouco quanto expansivo. Ele é um pouco maior do que as outras versões, sendo bem melhor para desviar os golpes. A sua estrutura do seu core também tem 10 travas, ou seja, 5 cliques de um lado e do outro para distribuir bem e manter ele montado. O disco Overflowing, que tem uma boa aerodinâmica, se não impecável até. Com seu peso, consegue também deixar ele bem mais estável no centro, junto com o Driver Vision. Que é praticamente, se olhar de um certo ponto específico, ele realmente parece um olho até. Mas ele é praticamente um Venture, só que de equilíbrio. Onde sua parte dentada, o que toca na arena, fazendo ele dar contra golpes. E o seu centro tem uma pontinha branquinha, fininha, bem ali, pra poder ficar de boinha. Ah, a propósito, ele usa a mesma armor que o Horizon Leviathan, a 14. Eita, casalzinho bonito, né? Até a armor tá combinando, pô. E outro detalhe, esses bays agora estão com mais aspectos dos seus Bladers. Repare como o Merlin agora tem uma franja que nem a Mijna. Como o B06, nós temos o Bay da Melissa Braveston, o Spinning Medusa. Spinning Medusa, agora na sua versão DB, tem como mecânica principal rodinhas. Os rolamentozinhos, que nem o próprio Satomb. Só que ele tem 4. Em 2 pontos específicos da sua Blade. E que realmente funcionam bem. Isso no tamanho adequado, já que se fosse muito grande, isso talvez não funcionaria. Ele tem um ponto de contragolpe, que são tipo colunas gregas, é interessante até. O seu core é um tanto quanto interessante, porque ele parece com a mecânica de um core do Knight, só que diferente. O seu bound funciona como se fosse um disco Sting, ou seja, ele vai para 180 graus como se fosse um All Might, só que no core. É interessante, porque até o seu core tem uma estrutura bem diferenciada ali dentro para poder funcionar isso. Usa o mesmo disco do Merlin, usa a mesma armor do Lure, ou seja, aquela 4 modificada, né? Ei, Raul e Melissa. E o driver é algo muito legal, pois a Red Glass decidiu botar nesse Bay algo que os Blues queriam muito. Um Atomic com a ponta de Metal, ou seja, um Atomic Metal. E, rapaz, combina muito bem, funciona muito bem. Ele é bem parrudo, ele tipo, é bem contido, não só o disc, mas o próprio Blade em si, deixa ele bem mais contido. Deixa ele sendo um bait de defesa bem de defesa mesmo. Você enxerga e olha, esse bait de defesa. E funciona. Simples, mas funciona. Característica de vários bays aqui, por sinal. Porém, vai ter outros que extrapolam esse simples aí. E aliás, é esse bay que traz aquela peça evolutiva pro Lure. Alerta! O próximo Random Booster agora é um alerta de drip. O B07 é um alerta de drip, pois seu prêmio principal é o Bay de Higashikata Lucas, vulgo um dos primos de Melissa e Mijna, se não o único primo, mas enfim. O Bay dele é o Mandrake Shadow. Cara, o Mandrake Shadow é bem curioso. Ele bebe bastante da forma de um Sagitário. Ele é bem parecido como se fosse uma versão sombria do Flash Sagitário, e eu gosto muito desse Bay por isso. O Shadow, à primeira vista, parece um Bay bem comum até e só alto, mas não. Ele aparentemente é um Bay de equilíbrio, embora uma ponta bem sharp na sua própria ponta, né? E ainda por cima, gira para as duas direções. Só que ele é diferente, porque ele é mais simples do que o convencional. Ele tem um formato bem simétrico, para poder defender e contra-atacar. Ele gira para as duas direções mesmo, como anteriormente. A trava dele é ok. O disco dele, que o nome é By, ou seja, D, traduzindo. Ele distribui peso para duas extremidades diferentes, mas isso ajuda para poder contra-atacar mesmo. Não é tanto, mas também não é muito. E ainda por cima, o Metal Child, que é o driver dele. Ou seja, dá pra gente botar a tradução do combo desse cara como Mandrake de cria. Vocês entenderam onde é que dá o drip do cara agora? E se já não bastasse o próprio Shadow, o cara ainda divide Random Booster com o Magnus. Cara, tem um Megalodon novo, um Megalodon DB nesse Random Booster, junto com outros 4 Bays. Esse aqui
é o Aircraft Megalodon. Ele aqui nessa versão decide utilizar de novo o seu Driver Swim, já que o próprio Driver mesmo, uma mistura de Rise com Orbit, é uma mistura muito boa e que, utilizando a própria vantagem de estabilidade que o sistema Dynamite Battle tem ao seu favor, deixa ele ainda melhor. Ele traz o disco Hole, que é se pá um dos, se não disco de peso mais pesado de todos os lançamentos de Red Glass, que ele é bem pesado mesmo, até ultrapassa o Over, se pá. Ele joga o peso pra fora junto com seus buraquinhos e ele funciona muito bem. Ele utiliza a Armor 8 aqui também, pra poder preencher esse espaço que fica, pra deixar isso mais estável. E, cara, o Megalodon é praticamente o Merlin, só que pra esquerda, puramente. Já que, como ele é um tubarão, ele precisa de vários dentes, não é mesmo? E aí a gente vem com a Blade Aircraft. Praticamente como se fosse uma versão mais contida da Primal Ring Bakuti, da sua versão Primals. Só que agora mais contida, mais defensiva, com as borrachas mais expostas para melhores golpes e ainda permanecendo com sua mecânica da mordida quando utiliza o modo High. Agora nós temos o Dual Pack do B08 de um dos mais fofinhos membros da gangue, o Noventinha, ou então Gui. Ele utiliza duas vezes, o Advance Mechazilla e o Defensor Ganon, sendo eles um meio de ataque e um de defesa respectivamente. Advance Mechazilla vira para a esquerda e é um tanto quanto interessante. Ele é um meio attack simples que utiliza o disco OP, que eu não lembro qual que é o nome desse disco agora, mas ele está presente em outro Bay. E ele utiliza um Metal Venture, o que é interessante, deixar o peso um pouco mais concentrado num Venture, e que, ainda por cima, num Bay de 4 lâminas, que é bem decente. Ele tem umas 5 travas para a esquerda, e é isso. Sendo o Defensor Ganon praticamente a mesma coisa, só que à direita, e que defensivo. Ele utiliza o driver High Nest, que é o mesmo driver da versão primordial do Avion. Só que, no caso, é como se fosse um Atomic, só que um pouco mais aerodinâmico na sua estrutura, e ainda por cima High, e com uma bola de pom ali, para gerar livremente. O Mechazilla usa Armor 7 e o Ganon usa Armor 6, mas não bastante isso, os dois podem fundir suas Blades e formar a Blade Adfensor, sendo uma fusão dessas duas, utilizando os dois cores como troca de giro no mesmo, já que ambos têm a mesma quantidade de travas, e pode utilizar ou defesa ou ataque para qualquer um desses modos aí. Sendo um Bay até que quanto completo e divertido. Vamos lá, que o B09 é poucas ideias. Começando pelo Bay de Eric Fujime, o Unicron Armageddon, o qual é o Bay que utiliza o mesmo disco que o Ganon e o Mechazilla, e que, cara, é bem diferenciado. Começando pela Blade, a Unicron, ela tem a Armor fundida a ela, onde você só tira o core e vai, cara. Você pode mudar a direção da própria Armor bem ali, é só girar. Aí, ela por si só tem 2 pontos específicos, onde tem metal, para dar uns Smash Attacks e Upper Attacks bem interessantes. E, ainda por cima, ele tem um Extend exclusivo dele, sendo um Extend que tem uma trava borracha, velho. Uma trava de borracha. E o prato dele tem um giro livre. Não bastante, ele vem com outras 2 peças aprimorativas, na verdade 3, mas 2 são pra ele. Uma peça que você desmonta o seu core e remonta colocando um bound pra esse core, que você pode travar esse bound, e outra que você bota no disc, só que ela só encaixa no modo high, ainda assim ficando muito mais ofensivo. A última peça é um pratinho que você encaixa não nele, mas sim no Leviathan. Essa é a Levi Gear A, um prato grande que deixou o Leviathan com mais LED e ainda mais agressivo, tornando o Hakai, que parecia um Mobius, em um Drift. E agora nós temos Raijingeki Valak, pertencente ao Vini, que é um bem elaborado, ao mesmo tempo que não é tão elaborado, mas ele é interessante sim. Raijingeki Valak tem como principal mecânica ter uma base de equilíbrio mesmo. A Blade Raijingeki tem 2 pontos específicos onde ele pode absorver dano, e outros 2 onde ele pode atacar muito bem, sendo parecido até com o Aquiles até. Seu core mesmo parece com o Aquiles, só que é dragão, já que tem até um escudo bem ali. A armor dele é uma 0, e o disco dele é um dos mais contidos em questão de peso, embora ele seja bem pesado. O Children, que deixa o peso totalmente jogado pra tipo tudo. É pra cima, é pra baixo, ele é bem doido, é como se fosse um mini tanque mesmo. E o seu driver, Sliding Dash, parece até com Drift, mas é diferente, já que a sua base é um pouco mais robustinha pra baixo, onde ele consegue dar contra-golpes, né? E ainda por cima a ponta dele é mais afiada. Ele é interessante, ele é diferente, ele é bastante coisa. Ele é bem legal, falar a real. O B010 também é um Dual Pack, entretanto é um Dual Pack primordial, pois os irmãos do Leviathan
voltaram em dever. Vamos começar pelo Bey do Barth Lyrio, o Amazon Boitatá. Amazon Boitatá é interessante porque ele é o primeiro Bey a ter molas na própria Blade. Ele é o primeiro Bey a ter um Bound Attack. E aí, o seu core é bem de boa. Ele tem 4 travas e é isso aí. Aí seu disco é o Karma, que é interessante, cortar o ar para essa direção, já que já é pra direita. E a Armor é a Ten, deixando o peso bem concentrado. O Boitatá é um Baby concentrado, enquanto ele joga o peso para fora ao mesmo tempo. Ele é bem diferente, ele é bem doido. E o seu driver ainda mais ainda. Os drivers Savage é como se fosse uma evolução do driver Wave junto com um Venture, já que a maioria da parte vermelha ali é borracha, ele tem uma ponta bem pequena de metal bem ali no meio, e a estrutura em resto verde, um tanto quanto alta. Ele é legal, ele é bem doido, e se lançar direito, ele faz um estrago. Indo agora pro Everest Titanoboa, pertencente a ninguém mais que menos que o Tyler Torres. O Tyler optou por uma resistência muito contida. Ele é fácil, o melhor resistência que tem aqui entre todos os bases de resistência da própria gang. Ele continua com boa parte das coisas que ele tem de primordial, como aquela camada verde que é mais lisa, sendo polióxido metileno, as bolas metálicas, que agora são 4, sendo 2 de cada lado, e ainda por cima mantendo seu duplo giro, com Armor 0 e o disco Holy, que veio principalmente no Megalodon. Esse disco é perfeito para ele, junto com o Driver Drill, que é praticamente um Never, só que a ponta do centro é metálica. O prato em volta é fixo e não é de pom, mas faz mais do que um estrago para quem usa. E esse Bey usa muito bem. E esse set também traz a Blade que pro Leviathan é equivalente a Devil do Belial. Ele traz a Blade Blend Dragon, praticamente a Horror Origin, só que mais ofensiva em alguns pontos. E ainda por cima num preto que, meu amigo... O B011 é interessante, pois temos um Triple Pack de só B de ataque, começando pelo B do Gabriel Yamazuki, Miracle Rifle. E o nome não é à toa, ele faz um milagre na arena. A Blade Miracle é interessante, ela é como se fosse uma Dynamite, só que com 4 lâminas. E ela é diferente, seus pontos são um pouco mais fechados e mais potentes para impactos do que a própria Dynamite, sendo realmente feita para bater, ao contrário da própria Dynamite, que usa mais a F-Gear para defender. Ela também utiliza uma peça extra para melhorar os impactos e a aerodinâmica, já que o foco dele é um tanto quanto na velocidade. Ele utiliza uma versão Dash da Armor 8, e que o seu disco é interessante porque ele tem um formato de estrela, é bem contorcido e bem doido. Junto também do seu driver Extend, que vem da junção das palavras Exceed, o próprio driver Exceed, com Ascend, ascender, né? Elevar. Por causa que ele é como se fosse um driver Exceed mesmo, só que um pouco mais alto e um pouco diferente na ponta, deixando ele um pouco mais rápido do que o próprio Exceed. Em seguida nós temos o Bey do Akira, que é a Supernova Amaterasu, também conhecida como o Bey do Eterno Despertar, pois a Blade Supernova é como se fosse uma Savior, só que com mais borracha e muito mais pontos para despertar, sendo difícil até do próprio Blader utilizar o 100% dessa Blade, porque até completar o ciclo vai ser puxado. O core não tem muito de especial, a não ser a lindeza dessa cadelinha ali no centro, é bem bonita. A Armor por si só, na verdade, já é especial. A Armor 20 é exclusiva, nessa pintura lindona, em vermelho sangue, brilhoso. E ainda por cima, é a Armor mais pesada, fora outras aí. O disco Titanium, ele também é bem pesado e com peso bem concentrado. O que melhora ainda o desempenho do Driver Rubber, que faz um trocadilho porque ele é uma evolução do Driver Impact, que funde borracha com plástico. Não bastante, ele também tem uma peça evolutiva. Ele tem um prato bem ali com metal que joga o peso mais para baixo para ele, e mais para o centro e atacar muito mais com essa borracha, deixando a Amaterasu um Bey de ataque realmente poderoso. E fechando o trio, o Bey do Sorbet, o Saara Sphinx. O Sphinx nessa versão aqui é um dos melhores Sphinx que tem, porque a Blade Saara é totalmente contorcida, sendo assim, smash attacks até dizer chega. Ele tem a maior resistência a burst, sendo apelidado de Super Lock pela própria Red Glass nos projetos dele. Ou seja, é mais potente até que o do próprio Leviathan com o driver Dash, então, putz. E olha que o Leviathan tem que clicar pra fazer as mecânicas de alinhamento, né? Enfim, ele usa o disco Slice, que ele fatia, ele realmente corta o vento e deixa o peso muito mais pra baixo, muito mesmo. Pra poder deixar ele uma pegada muito boa pro driver Dunes correr pela arena. Ele é um driver que veio na versão primordial do Sphinx, sendo um Holy Flat grande e um pouco mais alto,
o que melhora os smash attacks do Sphinx e até a própria resistência dele, por assim dizer. Ele é realmente muito bom e muito bonito. No B012, o Lázaro é um dos recém-chegados na gangue, e ele chega de boa até. Porque mais pra frente vocês vão ver o porquê que ele não vai estar mais de boa. Enfim, esse aqui é o Shadow Scuridon. Shadow Scuridon é bem semelhante até o próprio Deathscyther em sua estrutura e tal, mas ele é diferente, ele é um dragão de upper singular. Ele tem um despertar de algumas borrachinhas bem ali na sua Blade, que é interessante, porque ele vai amassar essas borrachas, vai deixá-las mais fechadas, mais comprimidas como se fosse um Ultimate. O que é interessante pro despertar dele, porque junto a isso, o core dele joga o metal pra fora, mas não como o Perseus, mas sim ele bota o metal bem ali nas abas dele, em 2 pontos específicos pra Blade utilizar o despertar dela. O Disco Soul é uma mistura de Overcome Nexus, jogando esse peso pra fora, junto com uma aerodinâmica mais interessante. E o Driver Hunter, que é interessante a gente ver um Hunter por aqui. A propósito, ele tem uma peça evolutiva. Essa peça evolutiva deixa a Blade com um pouco mais de borracha, um pouco mais de peso para uma estabilidade específica. E utiliza Armor 2, deixando num combo bem ok, ele é bem legal. O B013 também é um Random Booster com outros 2 prêmios principais e 4 secundários, por assim dizer, né? E o principal é o Horizon Striker, do Marco Oliver. Horizon Striker, a palavra-chave para esse bem é persistência, pois ele não é a coisa mais pesada do mundo, porém ele é persistente, ele é estável. A Blade Horizon tem uma dinâmica impecável e pontos de impacto bem interessantes, já que é uma das Blades mais, se não a mais oval do jogo, junto também com o Disco Nexus e o Driver Hyper Reboot, que foi da Samurai Valkyrie, só que numa versão High, e dessa vez está na versão normal, tendo uma estabilidade até maior. E ainda por cima, mesmo que ele não seja a coisa mais estável, aliás, estável não, a coisa mais resistente do mundo, ele vai ser estável, ele vai persistir na arena, e ainda por cima, tá com esse gear nele pra tu ver o que acontece, né? Ainda mais usando a Armor 6, esse bem não vai morrer até levar você junto com ele. Aí agora no segundo prêmio, a gente tem essa S-Gear pra poder botar no Striker, mas S-Gear azul, ela vem no bem do Percy, um combo do Perseus. Pois é, ele usava outro bem antes de entrar pra X-Gang, mas agora ele tá de Perseus e num combo de defesa, utilizando a Blade Expansion, sendo bem parecida com a questão do Arc Knight, só que ela é fixa, não muda a aerodinâmica dela. Tem 2 placas de metal ali pra jogar o peso pra fora e pontos aerodinâmicos muito bons, junto com um aro de polióxido de metileno ali embaixo pra ajudar na resistência, junto com o disco Giga. Não bastante, ele usa 2 drivers específicos, um Metal Drift e um Atomic Dash, pra caso precise de mais resistência do que equalização em algumas horas vagas. É realmente um Blader preparado para defender o que vier. Isso se não for o primeiro Bey do Dual Pack do B014, o Bey da Violet, ou então Vi. O Bey dela, o Ogama da Hakonerazu, é, digamos, a brutalidade em pessoa, ou em dragão ceifador. O Demecore dele tem como mecânica a mesma do Leviathan, um ponto de desequilíbrio, mas muito mais forçado, porque tem literalmente só um ponto, como uma foice com a placa de metal bem ali. A armor que ela usa é a Armor 7, o que é uma armor um pouco desequilibrada, ao contrário da sua Blade Ogama, que é literalmente uma Hollow, só que diferente, mais contida de um lado, mais poligonal e ainda mais cortante. O disco Jaws para dar aquela grave de alinhamento e usa o driver Velocity, o primeiro driver do Leviathan em Sparking, em sua versão Dash, o que é uma homenagem ao mestrezinho dela, né? E rapaz, corre, tá? Essa garota aí é violenta. Um bem que combina com ela. É uma Blader alta, forte pra caramba e que não vai hesitar em te meter o cacete. Mas, pra dar uma contraparte a toda essa agressividade, a gente tem o Bey da Marcela Fujiwara, ou Ma. O Bey dela é o Dimitrescu Muzan. Dimitrescu Muzan é uma mistura entre o sistema de DB e o sistema de Quad Drive, ou seja, um Quad Drive com armor de metal e cliques. Meu Deus! O tanque seu superior é grande, mas enfim. Ele com o Bey de Quad Drive tem aqueles 4 modos, sendo o modo High ou modo Pico, né, o modo Apex, como diria. E ainda o Plus na ponta, que a ponta dela é um Hunter que utiliza uma capa de Trick. Infelizmente o Trick não tem as mecânicas, mas seria pedir demais, já que é só uma capinha de driver, né? E é um driver que tem uma ponta mais arredondada e é maior, ou seja, vai ter uma defesa até um ponto mais interessante. A armor exclusiva dela, a Armor 15, que é pintada e é um pouco desequilibrada que outras armors, até mais do que a própria 7. E ele tem como mecânica ser grosso.
A Blade da Dimitrescu é uma das blades mais grossas que tem. Ela é parruda. É como se fosse a Roar, só que sem a mecânica de deixar mais redonda. Só pra ter contra-golpes mesmo. O Dimitrescu Muzan também tem como mecânicas ter umas trevas ok. E é isso. Ele é simples, mas funciona muito bem. É aquela coisa que eu falei. Os simples funcionam muito bem. E os mais elaborados, até demais. Rapaz, esses Bladers curtem um tipo ataque equilíbrio, né? Enfim. O B015 é um dual pack também, com o primeiro Bay de Portigas Derek, ou então Drake. Esse aqui é o Netza Blaze. Ele é equivalente ao que seria do próprio Astral Spriggan, só que diferente, porque ele não gira para as duas direções. A Blade gira para as duas direções, sem girar para as duas direções. Sendo isso o quê? Ele utiliza a mesma habilidade de inversão que, por exemplo, tem lá na Blade do Unicorn Armageddon. Só que ela utiliza isso para os pontos de impacto da Blade. Para utilizar para golpes mais cortantes, para defender, ou então golpes mais pontiagudos para atacar, sendo golpes cortantes para defender com uma espada e golpes perfurantes para atacar com uma lança. Ele utiliza o disco Giga e, apesar do erro de digitação, ele utiliza a Armor 8 Dash, aquela lá que vem no Miracle Griff. E nós temos o 8, que é um Driver 4 com outros 4 modos, sendo defesa de bola de borracha, uma resistência de peróxido metileno e ataque e equilíbrio de pontas metálicas de Holy Flat e uma ponta mais cheia de espetos. Cara, ao mesmo tempo que ele não é o Spriggan, ele é o Spriggan. E isso é uma característica muito forte nos Blazes. E o companheiro de set dele, meu amigo, Condzilla Reptilian, do Joseph Johnny-Star, ou então John. Esse aqui é um Blaze tipo ataque, que tira pra esquerda e que, curiosamente, tem um Bound Attack, como se fosse um Dragon giro à esquerda. Sua Blade, a Condzilla, tem como principal impacto 2 Slash Attacks bem ali, bem evidentes em amarelo, junto com seus pontos de Smash, também bem evidentes até nas contrapartes da sua Blade. O disco dele é o Gigaton e ele é interessante, ele tem um design até que aerodinâmico nas linhas do traçado dele, embora ele não seja, ele seja bem pesado para baixo, já que ele é para trabalhar com o Driver Compressor, que tem uma ponta de borracha dura ali, que ela se comprime para dentro. E ela não trabalha junto com a mola do driver, já que é um driver dash, ele tem uma mola individual para ambas as duas mecânicas. Com metal ali também na parte de baixo do driver, vai jogar o peso para baixo e pressionar essa mola, ele realmente vai querer disparar que nem louco. E ele fecha o combo com o Armor 2, mas não para o set por aí, porque ele vem com uma terceira Levia Gear, a Levia Gear R. Sendo essa uma gear que encaixa no disc e que aumenta o upper do Leviathan, bem exponencialmente. Agora, o que o starter do B016 tem de cuticute com a dona do Bay, o próprio BNC tem de encapetado. Layla Mazarawa é a portadora do Madness Leviathan. Madness Leviathan é praticamente como se fosse uma versão à esquerda do Leviathan, junto com outros Bays por aí. Primeiramente, o core dele tem da mesma coisa que o Perseus, só que girando para a esquerda. Ou seja, um Perseus gira à esquerda num design bem agressivo até, de um dragãozão marinho. Só que é uma baleia ao mesmo tempo. Enfim, a sua Blade, ela é muito doida. Ela tem um Smash Attack ridículo, muito poderoso. A Madness é realmente um pesadelo, uma loucura. Junto do disco Prisma, que foca o peso em 3 pontos, como se fosse uma espécie de Blitz DB. E ele utiliza para fechar o combo um Armor 3 e um dos drivers mais broken para ataque, Quick Fucking Dash. Sendo isso um starter. Ou seja, é um starter pra matar. E se o Bay que temos aqui no set já não é bastante, ele completa o Supreme Levia Gear do Leviathan com a All Levia Gear, uma armor que tem 10 cabeças metálicas de outros Bays que não possuíram Gears pro Leviathan. Cara, realmente, que loucura. E também dando uma breve analisada no próprio Supreme Levia Gear do Leviathan agora, ele é um tanque, ele atropela o que tiver na frente, é isso. O B017 é mais um dual pack, porém o último. E tem a temática Luz e Trevas. Temos aqui o primeiro Bay, o Bay de Arthur Vinícius Okumura, o Sunshine Amatérios. Sunshine Amatérios é um tipo ataque à direita e que tem como temática ter o seu peso jogado para baixo, embora ele seja um Bay um tanto quanto alto. Mas isso combina, porque os Smash Attacks dele vão ser fenomenais. O seu core tem como mecânica o Under Metal, jogar esse peso todo para baixo no seu core. E ainda por cima utiliza uma Armor 0 e a Blade Sunshine tem essa mesma pegada, o metal é todo embaixo das camadas de impacto dele.
junto com o disco Alpha, que tem 5 lâminas que dão uma bela dinâmica pra ele, embora não tenha nenhum furo e tal. E o driver Metal Anchor Metal, sendo basicamente aquele driver Anchor do Armaterius, só com a ponta de metal, pra poder acelerar mais, e as garrinhas borrachadas pra disparar, caso elas peguem na arena. E ele sumir, e antes que você veja, bye bye, amigo. E o companheiro desse set dele é tremendo, pois nós temos uma evolução do Iblis com uma redenção do Ichiro Mazorawa. Aqui a gente tem um Iblis na versão DB, que aparentemente não vai ter todo aquele aspecto sinistrão que o próprio Iblis tinha. Entretanto, sobra um pouco disso aqui. Ele utiliza a Armor 12, que é uma Armor que mais pra frente vai ser o design revelado. E a sua Blade é interessante, ela tem 4 pontos específicos de impacto, onde ele pode alterar a camada dele, assim como foi na primeira versão dele e a segunda também, em primordial. Que foi uma camada plástica que você gira e ele fica mais defensivo ou mais ofensivo. Só que agora essa camada não é de plástico, isso é de borracha. Ou seja, ele tem vãos para absorver impacto quando estiver no modo de defesa e vãos que vão estar preenchidos com pontas borrachadas para atacar, no modo de ataque. O driver dele é o Metal Change, ou seja, você sabe que o driver do cara é bom quando nas 3 versões dele ele repete o mesmo driver. E fechando o combo nós temos o Disc Redemption, que ele é bem interessante sendo um tipo equilíbrio mesmo, ele funde bastante aerodinâmica, peso jogado para fora e várias outras coisas. Sem falar que, aparentemente, era pro Iblis ser utilizado, não mais, mas sim um Ifrit ser utilizado pelo Ichiro. Só que acho que a Red Glass mudou de ideia por 2 motivos. A Ele ia usar um Ifrit e ainda por cima, o Iblis fica bem famoso. No P018 a gente já tem mais um booster um tanto quanto interessante. Pertencente a Luan Kurosaki, nós temos Viper Liber, que na verdade deveria ter mais um nome ali, porque ele utiliza 2 blades diferentes, uma para ataque e uma para defesa. Só que a de defesa não foi revelada, então vamos analisar as duas mesmo assim. Viper Liber é um tipo equilíbrio que tem essas 2 bases, sendo ela a Viper, a de ataque, tem ataques em gancho e é muito potente mesmo. E temos a segunda base que é de defesa, que ela aparentemente tem algumas placas de metal para poder defender e jogar o peso para fora. Ela funciona muito bem. E aparentemente também ele utiliza a Armor 12, assim como o Iblis. O disco Piston é interessante, pois ele tem uma estrutura muito grande, ele é bem parrudo. Tipo, joga o peso pra tudo quanto é lado. E o Driver Modes é interessante também, porque ele é tipo como se fosse um Nothing de equilíbrio. Ele tem uma pontinha ali no centro, que é bem fina, que às vezes retrai pra poder atacar melhor. Até mesmo ter um LED a mais. Uma ponta bem diferente. No B19 a gente também tem mais um João, só que é outro, que nesse caso utiliza o Time Angers. Time Angers é mais um tipo de resistência, finalmente, né? Que, por sinal, é bom. Ele é interessante, pois sua Blade Time é bem poligonal e bem defensiva, para um tipo de resistência até. Ele contém uma camada de giro livre interna, onde ela vai gerar como se fosse realmente uma engrenagem de relógio, mas ela também pode ser parada para poder utilizar para ficar redondão. Seu core é bem comum, tendo 5 locks e é isso. A armor que ele utiliza é a 8 padrão, e o disco chrono dele é diferente, pois aparentemente ele é tipo uma pré-versão dos discos de Beolock, só que sem ter Beolock, já que ele tem uma câmara de polioximetileno ali embaixo. E o seu driver reverse tem a capacidade de trocar os pratos, para daí ele ficar parecido com outros drivers. Ele tem 2 modos, um que parece o driver low, só que um pouco mais alto, né, porque ele não é tão baixo, e o driver riser, só que com o prato sendo metálico e de giro livre também, o que é interessante. Meu amigo, o starter do B020, é pedrada. Pois o lançador, primeiramente, é um lançador com um Bearing Core, um Bearing Unity, ou seja, muito bom. E o Bei de JC, ou Juan Charles, Tsukiyami Jatadrakyo. Esse Bei, primeiramente, gera para as direções. E ele também é daqueles que é bem diferenciado, né, questão de giro para as 2 direções. Ele é bem padrão mesmo, em questão de trava. Porém, ele utiliza um Armor 3, o que também já é algo padronizado. Mas aí vem a sua Blade. Primeiro, alguns pontos dela tem pó metálico, para deixar ela um pouco mais pesada, e um brilho também muito bonito. Segundo, as partes em roxo que ficam especificamente em pontas de crista de dragão são borracha. Quarto, ele tem 3 lâminas especiais amarelas que não só absorvem os impactos, como elas voltam com tudo para cima do oponente, como se fosse um petaleco, só que um petaleco mais poderoso do mundo. Sem contar seu driver Metallurgic, onde literalmente as suas pontas de ataque, defesa, resistência e equilíbrio são todas feitas de metal. Em um driver grande, equilibrado e parrudo. Realmente um baita equilíbrio esse cara é. Custom Leviathan Launcher.
um lançador exclusivo desse set, que é do B021, com engrenagens metálicas, e ainda por cima, ele vem com uma mandíbula única, um Spin Unit de Leviathan. Sem falar que esse Bay é totalmente baseado na Phantom Fox. Ele até teve alterações de design nessa versão final, e é um dos Bays que mais tem projetos. Retro Leviathan. Ainda pertencendo ao Cobra Luiz, esse Bay é insano, tendo como o seu core o core mais pesado de toda a DB e BU, sendo o core mais pesado, independente de qual seja, ele é o mais pesado. Seu core é o mais pesado, junto com a Blade, a Retro, que tem lâminas, as Retro Scent Blades, que quando o disc anda, elas se alinham não só com o peso dos 4 dragões metálicos, mas também abrem 2 lâminas poderosas que dão slashes tremendos, sabres Leviathan. Ele ainda continua com a Armor 14, mas o driver Metal Spectre é outra coisa. Primeiro, ele muda de modos para High e Low, assim como o All Might. Segundo, ele tem outros 3 modos. O modo fixo, onde ele gira normalmente e é bem parrudo. O modo alto, que ele chega mais alto e bate nos oponentes com maior força em smashes. E o modo Spectre, onde ele literalmente solta um grande mini Bay do tamanho tipo de um low layer até, pra poder atrapalhar os oponentes. E pasmem, aparentemente ele vai ser mais largo do que os projetos contam, então ainda vai ser mais chato de lidar. E ele tem a mesma coisa que o Horizon tem, uma espécie de hipermeabilidade à equalização. Cara, ele faz tudo que o Horizon faz, só que melhor, inclusive as Gears compatíveis, formando o Supreme Levia Gear. Porque esse Bay também funde os designs de vários Bays da gang em um só. Ou seja, é como se literalmente enfrentássemos a gang inteira num único Bay. E pasmem, não é qualquer coisa. Pior de tudo, essa não é a última versão do Leviathan. E já é um monstro. Mano, imagina o que a gente vai ter em BU. Com o B022 a gente tem mais um monstro. Também é o João Murasame. Nós temos a evolução de Fujin Jaigest, o Hakaishin Jaigest. Ele é equivalente ao que seria pra derrotar o Rafael, já que temos o Leviathan pra bater no velho. Bom, ele no seu core do Jaigest 2 é interessante. Ele permanece com a mecânica de girar para as 2 direções, embora sua Blade não gire para as 2 direções. Entretanto, ele é o de giro esquerda e direita mais pesado, ou seja, fazer combos aí. Sua Blade, a Hakaishin, ela, meu amigo, é um Nightmare Longinus DB, velho, com borracha. Primeiro, ela tem garras de metal com 2 cabeças de dragões de metal, para poder fazer um peso extra pra Blade. Segundo, ela é fundida com um disc, que por sinal tem encaixe pra Gear ali, uma S-Gear, que tem como inscrição na própria caixa, não vermelha como Spriggan, mas sim como sangue. Junto também da borracha, que desperta dessa Blade para poder dar impactos ainda mais potentes. E o seu driver para fechar o combo, bom, é um High Destroy Metal Dash, ou seja, um Destroy na sua versão High, com também Dash, e com o prato e a ponta feitos de metal. Cara, na moral, eu, na verdade, já logo admito, o João não é um cara que quer derrotar o Rafael. Ele tá mais pra alguém que quer superar o próprio dono da gang, mas de maneira amigável. Ele só é bem pavio curto. Porque uma coisa é o Luiz com um bem monstro que gosta de estender a batalha e não forçar tudo direto. Mas o João não. O João, ele vai pra cima de tu pra matar. Se eu ainda tenho meus 2 braços, eu ainda consigo socar. E se meu bem ainda tem suas 4 lâminas, a gente consegue matar coisa ruim. Esse é o dilema de Raul após criar o Necrosmic Lure, evolução direta do próprio Grab Attack Lure, e que o seu disco não muda, mas por uma única razão: permitir a compatibilidade com a sua anterior Gear, que dava muito mais impacto e aumentava o tamanho desse veio. Agora, de resto, meu amigo, vem comigo. Primeiro, o seu core, o Lure 2, tem a mecânica do Under Metal, só que diferenciada. Ela tem um ponto específico de desequilíbrio, que é o seu punho do cavaleiro bem ali, bem exposto. Segundo, ele tem uma armor exclusiva dele, que é 19, que tem pontos ali brilhosos bem bonitos e desequilibrados também, para deixar o impacto ainda melhor. Junto também da Blade Necrosmic, que ela segue uma linha de raciocínio de ser simples e impactante. Mas impactante mesmo no design, porque o Lure foi do branco pro preto, e cara, que bem lindo! Na moral, ele é lindo e é potente. Ele tem impactos muito evidentes.
junto também do Driver Verf, que é uma evolução direta do Driver Apollo, que ele é como se fosse o Apollo, só que com ponta de borracha. Funciona muito bem, porque agora vai estar mais rápido e com lag. E enquanto o bait que ele foi feito para tancar o Ultimate Valkyrie é baixo, ele tá um pouco mais alto agora, que também é algo bem interessante. Depois do B023, a gente tem o B do Diogo, que por sinal não é um Blader muito grande no quesito altura, mas pro próprio Blade em si, a Draconis junto com ele no B024 dão o seu jeito. A gente não tem muita informação dos nomes de algumas peças dele, mas vamos lá. A Draconis é um B do tipo equilíbrio, ela gira para as direções, sendo um dos cores bem mais ok em questão de trava e tudo mais, entretanto o design é bonito sim. A sua Blade, que também não teve o nome revelado, uma das peças, ela tem como função ter a borracha para a direita e metal para a esquerda. Funciona muito bem, já que ela tem pontos de impacto bem evidentes, como se fosse mesmo a Astra, só que invertida e fundida com a Blade da uma Master Diablos, sim. O seu driver, por sinal, tem a mecânica de ir pro modo high e modo low, junto com a da melhor setup que tem para pontas extras, tendo uma espécie de bearingzinho para resistência, um Exceed para ataque e uma bola para defesa, lembrando um pouco o Driver Friction ou até mesmo um Orbit aí. Junto também da própria Armor dele, que é uma Armor Double Zero, o que deixa a distribuição de peso até mais interessante pro Bey em todo. O B025 é o retorno do Lázaro, porque ele quis fazer um Bey Overdrive também. Esse aqui é o Thunderous Scuridon. Thunderous Scuridon pega tudo o que o primeiro Scuridon já tinha, só que deixa num patamar bem diferente. O metal que fica nas extremidades dele agora está mais distribuído. Ele tem um stopper no centro de borracha, assim como foi no Lucifer Dandy e no Bahamut. A Blade dele agora tem os impactos emborrachados bem mais evidentes para despertar. E junto do seu driver Shadowru, que é praticamente uma versão tipo melhorada do Shot, que ele pode saltar. E ele pode travar esse salto, deixar ele alto ou então baixo. Ele também ainda possui entrada para poder botar aquela peça de aprimoramento nele. Então, ele deu uma baita evoluidinha, velho. Ele agora tá maior, tá mais potente e muito melhor. Muito melhor também está o B026, que é o overdrive do Liber. Agora, o Luan fez o Liber ainda melhor, com várias referências a um certo anime de carro aí. Enfim, Initial Liber é o tipo equilíbrio que gira pra direita somente. E, cara, agora ele tem até o nome da base de defesa evoluída, que é a Eminate. A Eminate agora tem 4 pontos emborrachados, onde 2 são fixos e outros 2 têm um vão para poder absorver impacto. Os outros 2 principais são feitos para meter contra-golpes. Mas aí tem a Blade Initial. A Initial é simples, ela não tem um design simples, mas ela tem uma função simples, que é feita para bater. Mas olhar cada pontinho de impacto que ela tem e o seu design é maravilhoso. O Duplicor do Liber também não tem muita coisa de especial, mas ele aguenta o tranco dos impactos. Junto também do disco A86, ele é o disco que mais joga o peso pros lados, sendo até bem pra competitivo e faz a gente pensar como é que seria um competitivo com esses outros bays. Ele tem uma peça aprimorativa, a Toofo, que pode ser posta ali no modo high e modo low, para poder deixar a estabilidade dele um pouco até melhor. E o seu Driver Transform é uma evolução do Trans, tendo 2 lâminas de aerodinâmica e seus modos de ataque e resistência muito melhores distribuídos em questão de ofensividade e estamina, respectivamente. Isso tudo fechando com uma Armor 12 que vem no azul marinho lindo. O B027 infelizmente não tem nenhuma imagem, só botei essa imagem de recolor para dar uma exemplificação. Porque aparentemente só temos as informações dele, e seria um upgrade set. Simplesmente um set que viria todas as gears e um Leviathan flamejante, num recolor bem especial, tipo o do Belial Sagrado, tá ligado? E eu acho que seria bem interessante um Leviathan de fogo, mas eu gostaria de ver melhor como seria, além de só uma imagem editada minha. Mas ao contrário do anterior, o B028, por outro lado, tem sim todas as informações reveladas. Ele é um booster e é do Bay Spiranaut Lancelot, pertencente ao Leon Lanori. Esse aqui é um Bay tipo ataque que gira à direita e que deve ter a segunda maior resistência a burst do jogo. Com seu core Lancelot, ele tem travas de borracha assim como a do Bahamut, só que ele tem dentes, porque a sua Blade, a Spiranaut, é ridícula. Ela tem pontos de impacto onde o metal dela vai pra frente e pra trás como se fosse a mecânica do Death Scyther, só que eles são soltos ali, ou seja, ele bate no oponente, o metal vai pra frente junto com a inércia do Bay
e força ainda mais o impacto, sendo assim impactos penetrantes e muito potentes. Ele utiliza a Armor 2 Dash também aqui e usa o disco Gambling, que é praticamente o disco Oval lá de antigamente, lá de 2015, né, que foi lançado, só que na versão DB, para jogar o peso para os lados, e o formato oval ajuda nisso, junto também utilizando a Armor 2 Dash e o Driver Constant Dash, que é praticamente um driver que tem ponta de polióxido metileno para ter uma aceleração constante, e tem um formato tanto quanto aerodinâmico, tornando ele um bait de ataques constantes poderosos. E eu fico intrigado para ver como o Leon em si e o próprio Lancelot vão interagir com os outros Bladers também. O penúltimo booster, o B029, tem como um Blader interessante, o Vitor. Ele é aquele garoto que apareceu no primeiro episódio de São Luís, que tava bulinando a galera do parque e tudo mais. Só que agora ele tá aqui com uma redenção e com um bem muito melhor. Ele agora está com Fortress Venus. Venus é um tipo de defesa que é um tanto quanto poderoso, que tem como principal mecânica não ter travas, tipo, nossa, milagrosas, só travas ok mesmo. Mas a sua Blade é interessante. Ela tem pontos de contato onde tem borracha para manter seu impacto, porém protegidos por barreiras um tanto quanto serrilhadas feitas de plástico. Assim ele vai conseguir absorver os impactos e meter contra-ataques. Ele utiliza a Armor 4 da versão da Red Glass e ainda por cima um disco over. Tá, que o mais legal é o seu Driver Tactical, que é como se fosse uma mistura de um Drift com Orbit, onde a ponta é segurada por uma mola, que ela retrai, e fica ali com a bola de tiro livre, enquanto ela pode retrair e tem uma base larga para poder defender e continuar girando no finalzinho da batalha. É um bem melhor do que de começo e uma baita redenção pro personagem. Por último, mas não menos importante, o B030, pertencente a Verônica, uma descendente nórdica dos vikings. Nós temos Mjolnir Viking. Mjolnir Viking é um belo tipo ataque e cara, que tipo ataque poderoso. E tanto é que ele é controverso, pois aparentemente ele talvez seja o começo dos Base BU da Red Glass. Primeiramente, o seu Core Viking, ele tem uma mecânica de descontrole também quanto à questão de equilíbrio. Tem 2 pontos metálicos nas suas abas na parte superior dela e uma placa de ferro também na aba superior do Core, onde ela se assemelha ao próprio martelo Mjolnir da lenda dos nórdicas e tudo mais. Aí nós temos a Armor -3, que também tem um design semelhante aos símbolos que tem no próprio Mjolnir, e a Blade Mjolnir. Ela contém pontos em borracha branca, que são duros, né, no caso, uma borracha dura e sólida, que são feitos para meter porrada, junto também com um desequilíbrio bem ali, como se fosse um real martelo. O seu disco é o P.E.K.K.A, que parece muito um disco BU, só que diferente da sua estrutura metálica. Por isso que é diferente, parece que talvez ele não tenha uma BU Lock, mas ele ainda assim tem partes plásticas e a mesma borracha dura que nem na sua Blade. E por último, o Driver Spriggan, que é do alemão, que significa salto, saltador. Ele é praticamente uma evolução do que seria o Driver Quake. Ele salta pra caramba e é uma versão Dash. Ou seja, difícil de eclodir, difícil de matar, difícil de sobreviver. É realmente um bem difícil, tanto é que a própria Verônica ainda não tem total controle, como se fosse realmente uma viking em busca de aperfeiçoar o controle do próprio martelo da lenda do Mjolnir, velho. É algo muito interessante o que foi revelado da própria personagem em si, depois que eu fiz o design. Então eu quero muito ver como é que vai ser a interação dela e do próprio Viking com os outros Base e Bladers. Bom, são todos esses os Base que lançariam a Red Glass, caso fosse fazer todas as questões de lançamento e tudo mais. Mas eu quero deixar um bônus aqui. Ele é o resultado de uma colisão, um amontoado, uma junção de tudo e de todos. Ele transcende as barreiras do que é a multiversidade. Ele transcende as barreiras do que é o multiverso. Rokenoroth, o Leviatã que transcende a barreira de todos os outros Leviatãs, unindo tudo em um só. Pode não ser o mais poderoso, mas honrar todos os Leviatãs que muitas pessoas fizeram, e mesmo não tendo todos,
ainda assim ser uma honra a todos, é um baita de um fardo que esse Bey carrega. Ele foi feito para ser a evolução direta do Retro Leviathan, que antes retroceder os seus limites a poder quebrá-los novamente é algo bem forte, mas quebrar eles ao ponto de multiversos irem colapsando e se reunirem num único Bey é algo que se mostra mais poderoso. Ele, ao contrário de Belial, optou por ser um Leviathan bem controlado e conciso no movimento. Sendo assim, o que ele tinha de descontrole foi embora, e agora ele tem total controle sobre o poder que ele tem e pelas mecânicas que ele possui. Ele tem como primeira principal mecânica da sua Blade nova ter um serrilhado ridículo de poderoso. Esse serrilhado, além de fazer tudo que as outras Blades dele fazia, que é impedir a equalização de qualquer outro Bey, agora tem muito mais metal, sendo agora 3 cabeças metálicas de cada lado e com uma garra secundária para contragolpes. Ele agora tá supremo. Essa é a versão definitiva para DB/BU do próprio Leviathan. Embora eu até goste e queira até fazer outras, mas essa já serve bastante. A propósito, mesmo que ele seja fino, é porque ele tem uma finalidade. Ele tem Gears. Ele tem as Gears primeiras de DB para poder reencaixar nele. Mas não só isso, né? Assim como o próprio Divine Belial, que pega Gears dos protagonistas, o Leviathan fez algo de pegar Gears de protagonista, mas ele pegou Gears dele mesmo. Ele é um Leviathan que tem toda a base por cima de outros Leviathans, que usa peças de aprimoramento de outros Leviathans. Ele é realmente um show à parte quanto à questão de referências. E seu nome mesmo tem esse significado: Serpente da Consagração. Ou então, a serpente consagra todas as suas outras versões.